no xadrez da política, a direita está jogando com as brancas, mas não sabe o que fazer. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. A direita estava na vantagem, segundo o Marcelo, ainda está na vantagem, eu tenho dúvidas, e com a trombada que levou o Flávio Bolsonaro, o cenário ficou aberto, porque a gente não sabe do que vai dar. E essa incerteza é o nosso papo de hoje, porque dividindo com vocês, né? Porque está todo mundo nessa dúvida. Gente, o que vai acontecer? A gente não tem resposta, mas vamos procurar colaborar. E com você, com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães. Vai ficando por aí porque o programa vai começar. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, o pedido de like, compartilhamento, aquela força de sempre, tá? Vamos lá, antes de mais nada. Gente, Marcelo vai começar hoje, aliás, como sempre, porque no próximo programa ele não vai estar aqui. Marcelo vai viajar. Sairei em merecidas férias. Há 10 anos eu não passo aniversário com a minha filha, o meu aniversário agora é dia 24. Então aproveitarei a ensancha para tirar alguns dias. Alguns dias não precisa ser justificada, não. Não. Ele vai ficar um mês fora, gente, portanto. É o ócio com dignidade. Não, mas isso não tira a minha culpa. Eu só acho assim, eu lamento não estar aqui com os colegas, mas eu sei que para vocês é um alívio, né? Saberem que os próximos programas não contarão com essa minha participação sapeca, moleque, e insolente e inconsequente. Então, bora lá dar a sua visão do que... não apoiado, pronto. Do que nos aguarda ou pode nos aguardar esse cenário que ficou... eleitoral ficou reaberto, né? Não, e é tudo muito bem, né, no quartel de Abrantes, quando de repente apareceu, para resumir a história, uma característica que não se conhecia do Flávio Bolsonaro. Ele é um mentiroso compulsivo. A partir do escândalo lá do filme, né, lá da produção do Dark Horse, né, do Cavalo Preto, filme do Bolsonaro, aquele filme que ninguém vai ver. Ele começou a inventar várias histórias, né? E, aliás, era um hábito que ele tinha, mas o pessoal não tinha reparado, que ele começou a inventar várias histórias, uma em cima da outra. E isso colocou a candidatura dele, entre aspas, sub judice, entre os próprios colegas, né? Eu tenho acompanhado o noticiário, eu vejo que parlamentares, políticos do próprio PL... ficam desconfiados, ficam assim, não sabem mais se o Flávio Bolsonaro é o candidato adequado, né, para ser competitivo. Na sua visão ou está morto? Eu sinceramente, eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de julgamento. Sabe por quê? Porque eu sou aquele tipo do cara que só acredita realmente em pesquisa quando o povão, quando a massa realmente se interessa por eleição. A massa só vai se interessar pelo assunto eleição, Lula, Bolsonaro, ou seja lá quem for, um mês antes do pleito. Um mês antes do pleito. Sendo que o senador e o deputado federal eles escolhem no dia do pleito. Né? E é porque é assim que é. O povo, infelizmente, ele tem outras coisas para fazer, ele não é como nós, que pode se dedicar, né, ali aos jornais todo dia. Infelizmente não, Marcelo, felizmente, não, né? Porque assim, se não fosse isso... O povo tem que correr atrás, né? Está no corre, como se diz. Então não dá nem tempo, não sobra tempo para fazer especulação, nem para pensar se Bolsonaro, Lula, ou Zema, ou Caiado, ou seja lá quem for. Hoje... Para mim, esse jogo de especulação, essas pesquisas, para mim, que são inúteis, servem para encher linguiça de Globo News, de CNN, de nós aqui, dos jornais. Eu acho que é uma visão. É encher linguiça, porque... Não é encher linguiça. Qualquer pesquisa é fotografia.
Para começar isso, não, só assim, o pesquisa é fotografia. E as pessoas querem interpretar a pesquisa como se fosse filme. Como se fosse Futurologia. Oráculo de Delfos. Não é a fotografia daquele momento em que ela foi executada. Então, essa é a leitura que tem que ser. E ela se retrata a situação até aquele momento, que é o problema que está aí. Por exemplo, a gente começou aqui a manchete botando as brancas na mão da direita. Já não está nas mãos. As brancas não estão mais na mão da direita, por conta do que aconteceu. Né? Não estão na mão de ninguém ou estão na mão de alguém? Eu acho que não estão na mão de ninguém. Acho que tem pelo lado do próprio Lula e do próprio Flávio Bolsonaro, todos dois têm uma rejeição brutal. Então, isso já é um emperramento grande. O que essa situação fez foi quebrar um pouco isso aí, na medida que deve ter aumentado a rejeição ao Flávio. Né? A primeira a da Atlas que saiu mostrou lá 6 pontos, 6, 7 pontos a menos do que tinha. Quer dizer, e teve um impacto, pelo menos na leitura. A gente vai ter outras leituras agora, sexta-feira e tudo mais. Mas o que mais chama atenção é o seguinte, é que a condução dessa corrida presidencial, ela está sendo influenciada por fatos estranhos, né? Esse fato, por exemplo, do Flávio, o Vorcaro, quer dizer, o cara candidato a presidente continuar negociando um filme com um financiamento que ele já sabe que o cara está todo esbudegado, está todo atrapalhado, tem uma história toda atrapalhada. É, no mínimo, o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa. Ou é uma soberba de que eu posso fazer alguma coisa porque eu sou Bolsonaro, então eu posso fazer qualquer coisa. É meio por aí, ou então é ignorância mesmo, é falta de previsibilidade, falta de cuidado, né? Com a imagem, com o que faz. Pode qualquer coisa? É assim? Falar em imagem, queria trazer outro ponto. Ontem, quarta-feira, ele trocou o comando da comunicação, tira um amigo do peito, ex-policial civil, tal do Marcelão, e coloca o Eduardo Fischer, que é um publicitário mega premiado, mas não é um cara do ramo. Não é um vendedor cara de sabão, da política. dessas, pois é. É publicitário Isso. mesmo. Você não que, é comunicador político. Você que é do ramo, como é que você vê isso? Você acha que isso dá qual é o sinal aí? Eu acho que é um pouco de tábua de salvação. Vamos ver se dá certo agora. Mudou, quer dizer, tem que mudar o discurso. Porque é uma pena, né? Porque estava andando direitinho nos meios políticos. Agora não. Agora, não houve o derretimento do Flávio Bolsonaro, pelo menos ainda, proporcional à disfarçatez na questão do filme. O filme é tudo errado. Não só quem financia, as negativas que buscou o dinheiro, como agora se descobre a cada dia mais um assunto. Por exemplo, a produtora nunca fez nenhum filme. Não fez a nenhum produtora filme na do vida. filme nunca fez filme na vida. E emitiu Entendeu? notas irregulares, várias notas irregulares. Não, é uma produção esquisitíssima. A produção é feita no Brasil, ou foi feita no Brasil, parte dela com atores americanos, parte dela, com dinheiro captado no Brasil, enviado para o Texas e devolvido do Texas para o Brasil. Isso aí é sinal de que esse filme, o objetivo do dinheiro não é só fazer o filme. O dinheiro serve para fazer o filme, mas o filme vai custar muito menos do que o dinheiro que foi empregado nele. É para fazer caixa 2, então? Caixa 2, campanha, dinheiro no bolso. A história é muito esquisita, porque eles falam que o orçamento do filme era de 24 milhões, o Vorcaro botou menos da metade, ou quase a metade, e o filme está terminando. E a metade é 60. Eles captaram, 90% do investimento veio do Vorcaro. Então, e os outros 60 milhões? Era para quê? Qual é a história? Porque inicialmente a cifra era 134 milhões, né? A cifra inicial. Pois é, e o passeio do dinheiro, você capta no Brasil e manda para os Estados Unidos, isso pode. Você pode pegar seu dinheiro e mandar para os Estados Unidos, não tem problema nenhum. Só que o que acontece na contabilidade, as prestações ao fisco americano e tal coisa, são de muito difícil acesso pelas autoridades brasileiras. Você vai investigar a conta bancária dentro dos Estados Unidos, não é com o Banco Central brasileiro. Então essa é a utilidade da coisa. Porque aí você tem um produtor nos Estados Unidos com o nosso dinheiro brasileiro, vem para cá e aí sim, supostamente fica regular. Mas é tão enrolado que a produtora não é produtora de filme, que a outra é ligada a uma ONG que financia outro tipo de atividade política, a tal da Carina Gama, não é? Quer dizer, então é uma coisa horrorosa que fez. E aí gera aquela cena que nós vimos nas fotografias dos jornais,
do constrangimento dos outros políticos do PL naquela apresentação do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o primeiro é o senador Rogério Marinho, uma cara assim de quem está no velório. O outro é o senador Sérgio Moro, que foi, inclusive, bem retratado ali na coisa. Mas, e outros, né? Por quê? Porque, primeiro, eles supostamente não, com certeza são pessoas dignas, patrióticas, estão lá defendendo o seu ponto de vista, a sua ideologia e tudo mais. Mas não precisam ficar pendurados num mentiroso contumaz daquele que muda de mentira a cada hora. Então ficou constrangido. Com isso, enfraqueceu a candidatura dentro do PL. Mas pior do que enfraquecer dentro do PL, enfraqueceu nos outros partidos do chamado Centrão, que tem importância. O PP, União Brasil, o MDB, PDT e tal, todos eles candidatos a apoiar um ou outro candidato. Nenhum deles quer apoiar o Lula na reeleição, em princípio. Mas pode ser que cheguem lá, dependendo da evolução das pesquisas daqui para frente e das campanhas eleitorais, do ritmo das campanhas. Agora, existem outros pré-candidatos. repare só como a política no Brasil está cheia de fio solto. Está cheio de fio solto. As relações do Ciro Nogueira com o Vorcaro não se caminhou nada. O judiciário está cheio de fio solto, né? Os contratos do Alexandre de Moraes e da mulher dele, as questões do Dias Toffoli. Agora, inclusive, o detalhe, né? Acharam ou prenderam quem soprou lá de dentro da Polícia Federal o contrato da mulher do Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso resolveram. Mas a natureza nefasta do contrato está para as calendas, né? Não, para as calendas não, porque desmoralizou, em definitivo, a autoridade do próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas não vai andar para... Vai haver mas não punição? tem consequência. Não, consequência prática não, mas a autoridade, comportamental vale tudo. Não, no Brasil não. No Brasil não. Tanto que vai ter Gilmar Palusa agora. Já vem ele. Dia 2 de junho. Gilmar Palusa, em Lisboa, eu dava um reino para ser uma mosca e ficar trafegando lá, porque eles anteciparam Gilmar Palusa. Imagina, ia ser em julho, anteciparam para junho. Imagine o que eles vão conversar lá para poder acertar, fazer uma entente aqui do Revolução no Brasil. A morte do Sicário também é fio solto, né? A continuação do escândalo Vorcaro continua fio solto, né? Mas o importante, a questão, Marcelo, o filme é mais um fio solto. O mais importante disso as coisas são cheias de fio solto e não avança nada. Mas avança. Não avança. Porque, peraí, é um caso já conhecido por todos, o caso do Banco Master, Vorcaro, suas ramificações criminais, sua corrupção, a compra, os salários que pagou o Guido Mantega e tal, que você sabe. Influência. O que eu estou querendo dizer é que, além disso tudo e acima disso tudo, isso influenciou na política. Influenciou nas eleições. Porque podia ter isso tudo, mas não ter as eleições. Você podia ter tudo isso, mas não precisava ter as mentiras do candidato Flávio Bolsonaro. Então, as eleições, que são o nosso assunto principal, e aí que eu queria voltar para projetar o que vocês imaginam, para a gente tentar achar, pelo menos a resposta a gente não tem, né? De como é que vai ser. Futurologia mas ninguém consegue fazer. Não, mas ajudar o raciocínio, porque olha só, tem também essa janela isso abriu uma janela para Ronaldo Caiado, que estava meio cerimonioso, ontem já partiu para o ataque. Portanto, o grupo político do Ronaldo Caiado percebeu que tem que atacar. Tá na o Zema hora. retomou o tom, tinha refluído ao Conselho do Novo, retomou o tom de ataque. Aparece Joaquim Barbosa do nada e Aécio Neves, duas pessoas que, na minha opinião, não sei vocês, são chuvas que já choveu. Mas não, isso não é para ser levado a sério. Porque um choveu em 2012, peraí que eu não acabei, em 2012, e outro choveu em 2014, né? Muito bem, pode não ser para ser levado a sério, eu também concordo, Márcio, que é espuma, mas surge.
Mas está na Mas cena. sabe que Surge isso pela aí... oportunidade, né? Surge pelo espaço. Quer dizer, o espaço. Em política não tem vácuo. Não tem, né? não tem Mas vácuo. com tem isso, vácuo, viu, não tem Dora, espaço vazio. isso aí é o seguinte, não tem espaço vazio, ok. Nós todos e mais todo mundo sabe que o Aécio Neves e o Joaquim Barbosa não serão candidatos a presidente. Mas essa exposição, essa notícia aí, gera já a possibilidade deles terem voto para ser deputado. A retenção de imagem desse fato gera votos suficientes para aumentar um pouquinho na corrida para deputado. Por exemplo, eu estava falando ali fora, eu fui candidato a senador em 98 e abri mão da candidatura porque vi que não ia ganhar. Mas eu ganhei voto para deputado em função daqueles 15 dias que eu fiquei, daqueles 15 dias, da entrevista no jornal e tal. Eu renunciei à candidatura para o Moreira Franco ser candidato ao Senado e perdeu para o Roberto Campos. Em 98, estou falando, isso é tudo. Ela olha para mim e diz assim, não vem com idade média aqui para o programa. Tá bem, mas é a mesma coisa. Quer dizer, um político permanentemente candidato a qualquer coisa gosta de estar nas manchetes, gosta de poder manifestar sua opinião, de usar a sua própria janela. Né? Claro. O nome técnico é retenção de imagem. Quer dizer, alguém depois assim, você falou que os candidatos são escolhidos no dia da eleição. Você sabe qual é o último que é escolhido? É o candidato a Senado. Não é o deputado. O deputado, uma grande parte dos eleitores, escolhe em quem vai votar na fila da votação. Mas ele já tem 3 hipóteses. Ele já tem uma dúvida. Vou votar no Marcelo ou no Pedro Paulo? Quem sabe a Dora é uma boa candidata. Ele vai para deputado. Ele vai para a fila com essa dúvida. E por que o senador é o último? Porque ele não pensou ainda no assunto. Mas por quê? Porque não é uma campanha sumida, é uma campanha majoritária, é nome contra nome, tá certo e tal, e tem negócio de partido envolvido. O cara escolhe o Senado na hora de apertar o botão na urna. Eu estou falando, aí vê lá Romário. Eu gosto do Romário. Romário foi campeão. Vou botar o Romário. Então ganha quem tem mais visibilidade. Mais retenção de imagem. Retenção Márcio, de imagem. Dora, o único lugar que o político não gosta de ficar na janela é na Rússia. O resto... Lá eles atiram as pessoas pela janela abaixo. Mas, enfim, aqui no Brasil é simples. Os políticos são todos, a maior parte, candidatos a qualquer coisa em ano eleitoral. Os deputados, a imensa maioria quer a reeleição, uma boa parte dos senadores quer a reeleição, alguns migram, querem ser candidatos a governador, a isso, aquilo, mas são candidatos. Então, nessa fase aqui, você disse que a pesquisa não vale nada para fazer futurologia, mas vale para fazer a situação de hoje. E aí o candidato a deputado escreve o seu caminho, o seu discurso, porque ele também é candidato. É assim que é a vida. Quer dizer, é importante saber quem vai ser o presidente da República, é importante eleger um ou outro e tal, é verdade. Mas para o candidato a deputado, a eleição mais importante é a dele mesmo. Ele não precisa ficar preocupado em quem vai ser presidente da República, ele precisa preocupar onde é que os votos dele vão. A quantidade de pessoas que em 2022 votou no Lula e votou nos candidatos de outros partidos é imensa. Não gostam do PT, mas votaram no Lula para evitar o Bolsonaro. Então é uma quantidade enorme. Se vocês acompanharem a entrevista da Ludmila Ajar, a médica lá de São Paulo, com o Roberto Dávila na última segunda-feira, está na Globoplay, todo mundo pode ver, ela descreve com precisão o desmonte do Sistema Único de Saúde durante o governo Bolsonaro. Com precisão. Aconteceu isso, aquilo. Não é só o negócio de não ter vacina, não. É tudo. Trocou 4 ministros da saúde. Terminou com o general Pazuello, que depois foi eleito deputado. Por que ele foi eleito deputado depois? Porque todo dia estava nas manchetes. Contra o Sistema Único de Saúde, mas ele era o ministro da Saúde. Então é uma coisa assim. Aí a indagação fica também dentro desses... se não for o Flávio, o candidato, né? Se não der para o Flávio, né? Se virou fósforo queimado, aí tem que ser um candidato com sangue Bolsonaro. Né? A minha dúvida, eu pergunto para os meus amigos aqui, cara, que
que poder, que estrutura ideológica ou política, ou seja lá o que for, que Jair Messias Bolsonaro tem para ser esse troço todo? Peraí, mas se não for o Flávio, quem é que sobra do sangue, já que eles não querem a Michele? Um tá preso, o outro tá nos Estados Unidos. Michele não tem sangue Bolsonaro. Ah, pois é, então não tem nem Michele. Então, olha só. Não, sobra o Carlos. Hã? Sobra o Carlos. Sobra o Carlos, que já é. Bom, até pode ser posto. Até pode ser posto, porque ele é candidato mas é de uma pobreza. Não, o Carlos é país, mas né? vocês O Carlos acham é que menor que o Flávio. Vocês acham que a direita embarca nesse navio, não sendo o Flávio? O Flávio pediu 30 dias para apresentar as contas da produção do filme. As contas virão, certas ou erradas. E vai ser uma boa desculpa para o PL não apoiá-lo mais. Ou pode até mantê-lo candidato sem apoio. E aí, aí sim ele pode derreter, que é a expressão que se usou. Se o PL tirar. Se o PL tirar. Mas o PL não deve tirar porque eles são submetidos à autoridade e à liderança do Jair Messias Bolsonaro. Uma autoridade que teve a má ideia de apresentar o Flávio. Portanto, uma autoridade que sai ferida dessa história. Ou a má ideia ou a boa ideia naquele momento. Sim, mas agora está virando. Agora está difícil. Então ficou difícil. Porque eles jogaram fora o Tarcísio de Freitas, que ia ser eleito. Pois é, mas isso é passado. É outra chuva que já choveu. Não, mas é porque já mas choveu. Mas você vê o raciocínio, ele perguntou como é que pode o Jair Messias Bolsonaro mandar tanto, tá certo? O Messias Bolsonaro descartou o Tarcísio e botou o Flávio. Agora é o Jair que está enrolado, não é o Flávio, não. Gente, mas é exatamente... exatamente... Como é que pode mandar tanto? Acho que pois mandar tanto o quê? A realidade é a seguinte, ele perdeu para o Lula por 1%. É. Entendeu? Então ele se manteve como liderança, ele teve todo esse processo aí de golpe e tudo mais e continua tendo uma visibilidade, uma aprovação da população, o próprio Jair Bolsonaro, que permitiu passar essa herança, né, para o filho. Quando ele indicou o Flávio Bolsonaro, falou, não vai dar certo, não vai colar. Não. Primeira pesquisa foi. E começou a andar. E aí todo mundo fica aí, o cara, né? Agora, o Flávio, a questão é a seguinte, é que o Flávio não tem essa qualidade toda. Não é que o pai tenha, é que ele tem outras atividades. Características. Então não resolveu fazer um filme com esse orçamento e procurar um pilantra que já era conhecido como pilantra, e é possível que um político que está vendo o que está acontecendo não soubesse, né, que quem era Vorcaro, dizer que não sabia, para mim é ridículo isso. Né? Só foi depois que ele estava enrolado. O cara estava mais que enrolado, você vai na casa dele para pressionar para poder pegar o resto do dinheiro? Vai à casa dele, que isso? Não podia sair de casa que estava com o tornozelo. Não tem nenhuma prudência. Então, nesse momento ele já estava ungido o candidato. Quem sobra? A questão é quem sobra. A gente já sabe o contexto. Quem sobra? Porque temos o sangue Bolsonaro. Não tem nenhum candidato na direita brasileira... Não, quem sobra, olha só, no ambiente Bolsonaro, né, que estamos aqui descrevendo, se o Flávio derreter, o outro está nos Estados Unidos, o Carlos é uma figura... não vai ser ele. Não vai ser. O Jair, menino... O Renan? Jair Renan. Não tem idade. Está lá. Não tem idade. A Michele não tem o sangue, o chefe está preso. Então vai ficar o Flávio. Tá? Pois é. Então a sua hipótese é que aí fica o Jair Bolsonaro vai bancar o Flávio até o final. Pronto, acabou. Vai bancar o Flávio até o final, porque com isso ele mantém o nome Bolsonaro em alta, mesmo que perca. Mesmo que perca. Então o objetivo é manter o capital político. Tá. Acabamos de falar da tal da retenção da imagem. Tá. Retenção da imagem. Então a hipótese é que o Flávio fique candidato, mesmo baleado, o que também é interessantíssimo para o Lula. Porque ao Lula não interessa que o Flávio é igual o Tancredo Maluf, conversávamos ontem, né? O que não pode para o Bolsonaro, o Flávio pode perder para o Lula. O que não pode perder para outro sujeito da direita. Porque aí ele perde a liderança da direita que ele hoje tem. Na visão do Bolsonaro... do Jair. E aí tem subprodutos. A visão do Jair é zero Brasil. A visão do Jair é meu chiqueirinho. Como é que fica a minha influência? É isso que interessa. É se eu continuo influenciando ou não. É impressionante, mas esse é o raciocínio. Não tem outra explicação. É verdade. E com a candidatura E o Lula também. E o Lula também trabalha assim. O que me traz benefício. Todos os dois operam com a mesma lógica. Com a candidatura Flávio, ele ajuda a eleger o Carlos
em Santa Catarina, ele ajuda a eleger a Michelle em Brasília, ele ajuda a eleger o Jair Renan, se quiser se candidatar a qualquer coisa no âmbito federal, ajuda, porque tem um candidato com sobrenome. Ainda que esta candidatura feneça no primeiro turno, vamos supor, tá certo? O Flávio é candidato, mas não vai ao segundo turno. Senador se elege só no primeiro turno. Deputado se elege só no primeiro turno. Não tem 2 turnos para senador. Então você aproveita. Quer dizer, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Ah, não quero o Flávio, mas vou votar no Carlos. Pronto, acabou. Numa hipótese É só em Santa de Catarina. derretimento do Flávio, quer dizer, não é isso que apareceu na primeira pesquisa, baixar 6 pontos e tal. Derretimento, aí para metade, cair, aumentar a resistência brutalmente, ele ficar taxado como desonesto por causa disso aí, quer dizer, coisas dessa ordem, aí eu acho que pode haver uma mudança nesse quadro, por força também que as outras forças não vão perder essa oportunidade. As outras forças de direita que estão aí do centrão não vão entregar os pontos assim. Eles têm noção de política para saber, bom, então vamos ungir um dos outros. Mas vamos amarrar trabalhar um dos outros. aonde? Agora, a questão que é a seguinte, uma coisa é o apoio desses outros quadros todos, desses outros centrão, que se dá muito mais no momento da eleição efetivamente, por conta da máquina que eles dominam, por conta dos prefeitos, dos governadores, de senadores, de tudo, toda a máquina que eles têm. No momento em que isso não está ainda em ação efetivamente, que são essas pesquisas agora, o mote disso aí é outra coisa, é o que está saindo na imprensa, é o que está sendo divulgado. Não é a máquina que determina essa opinião que você vai ler nas pesquisas. É o que vai permear de informação. Então, acho que depende muito de se agravar a crise do Flávio, aparecer outras coisas, aparecer outros fatos, o que não é muito difícil de acontecer, pela figura que já se apresentou. Né? Não é muito difícil que apareça. E se aparecer, isso pode, então, ir afundando aos pouquinhos essa frente que ele tem, e aí, então, se colocar essa posição. Agora, o que a gente não enxerga é o apetite dos desafiantes, dos outros. Ainda é um apetite pequeno, ainda não tem uma ação. O Zema foi taxado de oportunista, né? Começou a ser criticado por estar batendo no Flávio, para tentar galgar, comer já um pedaço, já começar a erodir aí essa base do Flávio. É difícil de prever, é uma situação difícil. Agora, o que chama atenção é o seguinte... Mas é perfeitamente possível. Não, possível é. O crescimento dessas outras forças de direita, combinadas ou não entre si. Tudo é possível. Agora, e aí, se forem combinadas entre si, fica perfeito. Agora, o que o Márcio falou é muito importante. Na verdade, a possibilidade de surgir aí uma terceira força ou uma alternativa na direita vai depender dos deputados, principalmente do Centrão, em ver o risco ou não de se elegerem ou não. Você está falando de haver desistência e de repente se unirem em torno de um só? Sim, por que não? Não. Um Zemas, um Renan... Zema e Caiado, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, se não formos ambos candidatos, um apoia o outro, seja quem for, você ganha um avanço espetacular no primeiro turno, porque vai ao segundo turno quem tem um voto a mais do que o outro, que também é candidato, não é 30% dos votos, basta ter 15%. Então vai. Agora, existe um outro fator aí, Dora, importante nesse ano, eleição de 2026. Eu acho que é a primeira eleição em que se configura com clareza a importância do dinheiro do fundo eleitoral e das verbas secretas e do que aconteceu nesse período. A primeira experiência foi 2 anos atrás, nas eleições para prefeito e vereador, que foi devastadora nesse aspecto. Quer dizer, a liberdade de prefeitos candidatos à reeleição obterem emendas parlamentares federais e gastar dinheiro em campanha eleitoral foi em 2024. Explica por que é tão, o fundo eleitoral e porque, partidário também, né? Por causa do tamanho da bancada. O fundo partidário é importante, sobretudo pelo investimento em número de deputados. Tá. Investimento em número de deputados é bom para o fundo partidário e também para o fundo eleitoral, para as futuras eleições. Mas para a presente eleição, isso começou em 2017, quando acabou a possibilidade de financiamento. Lá vem ela dizer que eu não posso falar do passado. Não é porque está acabando o horário. Financiamento por empresas passou a ser proibido em 2017.
Aí instituiu-se o financiamento público. Em 2018 foi 1 bilhão e qualquer coisa. Esse ano vai ser 5 e qualquer coisa. Então teve eleição em 18, depois em 22, agora é 26. A de 22 era Jair contra Lula. Então, nós acompanhamos isso aqui. A questão do dinheiro ficou menos importante naquela eleição. Então, diz, porque estamos acabando o horário, por que nessa é essencial Porque nessa? os partidos querem eleger mais deputados. Estão pouco ligando para eleger presidente da República. Tá bem. Mas se o candidato a presidente da República for competitivo, bom, aparecer agora no primeiro turno com possibilidade, o dinheiro do partido vai mais para o presidente do que para os deputados. E aí muda o quadro em função dessa coisa dos partidos políticos. Fazer campanha eleitoral custa dinheiro, em princípio. Para alguns, não. Para celebridades, não. Para Romário, não. Para jogador de futebol, não. Para cantor, não. Para gospel, essa coisa não precisa. Mas, no geral, precisa. Para você se apresentar, poder viajar, fazer isso, fazer aquilo. Isso hoje é dinheiro público. Esse dinheiro público vai fazer falta na campanha de presidente. Ou não. É só isso que a gente vai observar nesse primeiro turno em que os deputados competem com o próprio candidato do partido deles a presidente da República. Tá. Só que eu quis dizer, né? Eu não sei se ficou complexo aqui. Não, eu achei importante, eu fiquei insistindo que eu achei importante, não consegui desvendar, mas como eleição vai ser o nosso assunto primordial e presente até a eleição, depois da eleição, enfim. Acabou, gente, acabou o tempo. Vamos aproveitar para dizer, Marcelo, faça suas despedidas para daqui um mês. Marcelo vai ficar fora 4 programas, tá? Vocês contenham um choro, se controlem. Férias. Merecidas a gente não sabe, mas férias, pelo menos. Procurarei repousar, principalmente do Brasil, né? Porque o Brasil, né? Não o Brasil, a política brasileira faz mal à saúde. A gente devia ganhar aqui, inclusive, adicional de insalubridade. E vocês também. O público também. Gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima quinta. Tchau.